Tá, mas para um católico já é surpreendente, porque ultimamente tem acontecido muito essa, que é uma coisa que eu ainda não compreendi. Eu tenho alguns amigos, inclusive, que se dizem tradicionalistas, e eu ainda estou tentando entender a questão deles com a escola de Frankfurt, porque tem tido cada vez mais essa ideia difundida de que a escola de Frankfurt é responsável pela decadência do Ocidente. Tu tem amigos tradicionalistas? Tem. Para ser mais... Tu tem um amigo? Tá, é familiar. Ele familiar. Hein, Bruno? A gente não ele frequenta um CTG? Eu preferiria que fosse esse, sinceramente. Preferiria, mas seria melhor. Né? Sim, vamos ver. Então, estamos chegando ao final e desse empreendimento aqui, que foi a leitura desse livro, né? E eu sei que foi pesado para vários de vocês. E para mim também foi uma leitura difícil, mas pelo menos para mim foi muito proveitosa essa leitura e que era um livro que eu queria ter lido já há bastante tempo, mas como é um livro muito grande, eu nunca me dediquei assim a ele. Mas eu acho que esse livro aqui é uma concepção assim filosófica muito refinada e rica e apresenta não só um diagnóstico assim da nossa cultura, dos tópicos específicos, né, com os quais ele lidou ao longo do livro, que é o desenvolvimento da concepção moderna de self, da identidade, da nossa identidade, da moralidade. Mas ele tem uma visão inteira, assim, uma visão mais geral da filosofia, da espiritualidade, da arte, da ciência, do papel da ciência. Né? Então, ele apresentou aqui uma visão de mundo mesmo, a filosofia naquele sentido mais global, metafísica, né, eu diria. Mas é uma metafísica contemporânea. É uma metafísica não é uma metafísica naquele sentido antigo. Ele se reconhece como um moderno e uma característica da modernidade, ele diz isso no final, né, é esse reconhecimento do papel da subjetividade, né? Mesmo quando a gente está falando de assuntos cósmicos, não há um acesso à ordem cósmica senão através das ressonâncias pessoais e subjetivas. Ele diz. Então, mas na opinião dele há isso, né? Então nesse sentido ele está realmente apresentando assim, uma visão bem geral, metafísica, eu diria, do mundo. Né? Então vamos lá, o capítulo tem 5 sessões. Bom, alguém gostaria de fazer algum comentário antes de eu começar aqui? Ou alguém tem alguma questão, ou coisas que ficaram pendentes das outras seminários? Tá. Então vamos lá. O capítulo começa, esse capítulo final, começa falando, né, algo que apareceu já ao longo do livro, de um reconhecimento que parece natural para nós, de uma demanda forte e geral por justiça e benevolência universais, igualdade, liberdade e autogoverno, e por evitar a morte e o sofrimento. São valores que nós temos e que nós, na nossa tradição cultural, reconhecemos como universais. E esses são valores que são compartilhados tanto pelos teístas, pelas tradições, sobretudo cristãs no Ocidente, né?
mas também pelo que eles chamam de naturalistas, ou os filósofos, pensadores, cientistas seculares, laicos, e também por boa parte, mas não todos, os românticos e pós-românticos. Então, ele diz, bom, se de um lado existe esse consenso quase geral, esse consenso é tão grande na nossa cultura que a gente acha que isso aqui, que esses valores são universais, né? Que não tem como ser diferente, que mesmo pessoas de culturas diferentes que tradicionalmente não reconhecem esses valores ou não os cultivam, eles intimamente os reconhecem ou existe algo na cultura, nas instituições dessas outras tradições que ocultam aquilo que eles naturalmente têm. Então, isso aqui por exemplo, na tradição do direito natural, se reconhece uma espécie de direito natural a esses bens, né? Justiça, benevolência, igualdade, liberdade, autogoverno, evitar a morte e sofrimentos necessários. No entanto, o Taylor salienta, né, que esse consenso quase universal na nossa tradição por esses valores não corresponde ou não está embasado num consenso sobre o que os fundamenta. Então, há um primeiro conflito moderno sobre quais seriam os fundamentos dessas demandas morais. E, enfim, tem gente que justifica isso com base em algum tipo de ordem cósmica, então os filósofos teístas tipicamente fazem isso. Há uma justificação da justiça e benevolência universais por parte de naturalistas, por parte do uso da razão desengajada, então éticas utilitaristas, as éticas racionalistas, kantianos fazem isso. E há também alguma justificação disso, mas aí é um conflito, por parte do expressivismo romântico e contemporâneo, ou moderno, que eles chamam. Então, se de um lado há um consenso, né, mais universal por esses valores, há um conflito sobre os fundamentos disso na nossa sociedade contemporânea, na nossa cultura, na nossa tradição cultural. O segundo conflito que ele indica é um conflito, esse é o mais visível. Esse primeiro conflito ele não é tão visível porque a gente acha que esses valores são universais. A gente tende a achar que esses valores são universais, tanto é assim que eles estão consagrados, né, na Declaração Universal dos Direitos do Homem da ONU. Então, a gente tende a achar que isso é universal, que todos os povos reconhecem isso, mas não é assim, né? Esses valores são valores produzidos na tradição cristã que depois se secularizaram, né? Foram adotados pelos naturalistas e depois por boa parte pelos românticos inicialmente, e depois por boa parte dos contemporâneos. Mas eles não são universais, né? Então a gente não encontra esse tipo de demanda forte, por exemplo, por benevolência universal na Grécia Antiga, ou na Roma Antiga, né? Ou a igualdade, por exemplo. Era um valor que eles, gregos e romanos, não valorizavam a igualdade. A liberdade, autogoverno, tampouco. Em alguns casos, sim, a democracia grega é uma espécie de exceção, né? E evitar a morte e o sofrimento, com certeza não. Com certeza não havia essa preocupação em evitar toda sorte de sofrimento, a tortura, a escravidão, os genocídios, enfim, as mortes foram amplamente praticadas no mundo antigo e medieval e continuam sendo praticadas, né? Quer dizer, não há
objeção moral forte a isso em outras tradições culturais como a na nossa. Se ele existe agora em outras culturas, foi porque eles foram influenciados pela disseminação da cultura secular no mundo no século XX. Então, no século XX, se criou essa comunidade econômica e política global, e os outros, para participar dessa comunidade política e econômica global, os países todos têm que minimamente adotar, né, esse tipo de padrão, porque é um padrão reconhecido pelas potências políticas, né? Então, é algo que se disseminou no século XX, mas que tem raízes na nossa tradição cultural, né? Tá, então isso fica mais ou menos, esse primeiro conflito, ele é mais difícil de perceber, né? A gente percebe isso, para perceber isso a gente tem que fazer essa análise cultural comparativa. Então, da nossa perspectiva, isso é mais difícil, né? O segundo é fácil de ver, porque é um conflito mais visível na nossa própria cultura, internamente, a nossa cultura, então não é preciso comparações com outros. É o conflito entre o que o Taylor chama de instrumentalismo desengajado, então a razão, o self desengajado, o domínio, o uso, a concepção instrumental da razão, né? A razão é um meio para obter determinados fins, é um instrumento. Então a razão não é algo que por meio do qual nós possamos ver ou conhecer a ordem cósmica. Nós podemos apenas elaborar teorias e medir as consequências e avaliar se as teorias são corretas ou não, por meio das predições que elas fazem. Então, é uma razão puramente assim, instrumental, que, enfim, foi muito bem sucedida, é muito bem sucedida e trouxe benefícios assim inegáveis, né, tecnológicos, econômicos para a nossa sociedade. E, por outro lado, há as críticas românticas e contemporâneas à razão instrumental. Então as críticas, o Taylor menciona, sobretudo, as críticas ecológicas, né? Tem assim, o uso a disseminação e das tecnologias de controle da natureza trouxeram consequências adversas para nós mesmos, e as críticas assim, mais de tipo psicológicas ou espirituais, que é quando a gente concebe a si mesmo de modo instrumental, vê a si mesmo, se coloca nessa posição de um self desengajado que domina, né, o próprio corpo, estabelece regras de controle para o próprio corpo e organiza, administra a própria vida. A gente, desse ponto de vista de um self desengajado, as experiências que nós temos ficam desprovidas, ou ficam carentes de uma significação mais profunda, o que eles chamam de ressonâncias. Então, a vida fica sem sentido, né? Se tudo que a gente faz é um meio para um outro objetivo, se não tem nada que nos diga quais são os fins últimos, né? Se tudo é um meio para um outro, e nós não temos nenhum fim último, nós só temos assim fins relativos, né? Então, sim, eu posso fazer, enfim, posso trabalhar para ganhar dinheiro, mas por que eu quero ganhar dinheiro? Porque eu quero ter uma vida mais... Em última análise, fica uma questão de prazeres, né? Prazer, desprazer. Então, eu quero ter uma vida mais confortável. Mas quero ter uma vida mais confortável para quê? Então assim, aquela ideia, essa fonte de satisfação espiritual mais profunda, foi tradicionalmente oferecida pelas religiões e no romantismo, a partir do romantismo começa a ser oferecido também no senso estético, na valorização artística e estética da própria vida. Isso fica impossibilitado, inviabilizado
quando se generaliza nessas perspectivas instrumentalistas. Então, a gente tem muitas críticas disso, inclusive por parte da Escola de Frankfurt, que a gente está comentando antes. Né? A Escola de Frankfurt tem críticas a essa razão instrumental, sobretudo na política. Depois a gente vai ver. Então, o uso, a ideia de que na ética também, a ética tem que ser puramente procedimental, né? Só a gente mede as consequências das nossas ações e, enfim, estabelece um determinado princípio com base no qual nós possamos, enfim, calcular qual o resultado mais desejável. E isso o Taylor diz, esvazia um senso de comunidade, de identidade, de pertencimento, as ideias, os valores tipicamente associados à vida política, tradicionalmente associados à vida política. Se a vida política é vista de maneira atomizada, né, com indivíduos calculando fins mais desejáveis, então o senso de pertencimento a algo, o valor que aquela comunidade tem em si mesmo, independentemente dos benefícios que ele possa trazer aos indivíduos, isso se perde, isso tende a produzir uma alienação, né, que é o que a gente vê na política contemporânea. Isso o Taylor escreveu esse livro foi publicado em 89, então deve ter escrito na década de 80. Esses problemas todos se agravaram muitíssimo nos últimos 40 anos. Né? Então, hoje, esses movimentos que a gente tem agora, mais recentemente, de negação da política. Né? Então, os políticos são todos corruptos, não sei o quê. Isso é, em parte, produto, né, dessa concepção puramente instrumental da política. Né? Não tem uma valorização da própria política. A política em si não é valiosa, ela é um meio para determinados fins. A política é um mero meio para administrar os bens públicos. Ela não tem um valor em si. Então, as pessoas não se identificam, né, nem com o Estado, nem com as instituições, nem com a instituição de justiça e assim por diante. E, então, isso produz, assim, isso prejudica ou enfraquece a sanidade, né, a vitalidade das instituições. Então tem essa crítica aí. Mas também não são as críticas no nível assim, público, enfraquecimento das instituições públicas, e no nível existencial pessoal, que as experiências nossas deixam de fazer sentido. Esse seria o segundo conflito, e é sobre ele que o Taylor fala a maior parte do tempo, a maior parte desse último capítulo. E há um terceiro conflito na modernidade que ele identifica. Claro, ele reconhece que esses três conflitos são simplificações que ele está fazendo, porque as coisas são bem mais complexas. Mas, enfim, ele está fazendo uma análise, ele propõe essa classificação de problemas principais, mesmo reconhecendo que pode haver, enfim, outros, ou que essa pode não ser o recorte melhor possível, né? Mas, enfim, é o que ele propõe. O terceiro conflito é um conflito entre a perseguição de padrões morais, né? Por exemplo, a ética da justiça e da benevolência, né? A adoção desses valores, e a realização interior. Então, isso é a realização interior, a satisfação das minhas aspirações íntimas. Esse é um conflito que surge como consequência dos movimentos românticos. Então, né, a gente tem assim análises. Então, o Nietzsche fez isso, o Foucault fez isso. Agora eu não lembro quais são os outros autores que eles mencionam, mas assim, autores que sugerem
que, em alguns casos, as demandas morais da sociedade, que a ética, que as éticas tradicionais nos fazem, essas demandas podem ser prejudiciais, podem ser aprisionadoras, elas podem ser alienantes, elas podem nos afastar da nossa própria vitalidade, né? E elas podem ser castradoras. Então, né, as críticas de Nietzsche à ética cristã, e então existe esse conflito, né? Então isso aparece na nossa vida contemporânea de maneira muito clara, né? Acho que todo mundo sente isso em alguma medida. Às vezes a gente se sente dividido entre, não, vou fazer isso porque eu devo fazer, ou porque isso me realiza, né? Então ele menciona um caso ali que é muito comum, não para vocês, para pessoas da minha geração, que é o se eu devo ou não me separar. O casamento impõe demandas morais muito pesadas. E muitas pessoas se sentem divididas com relação a isso. Né, porque às vezes um casamento, um relacionamento pode estar sendo frustrante espiritualmente, e, no entanto, então a pessoa pode se sentir dividida, né? Devo me separar, sabendo que isso tem consequências negativas, separação sempre tem consequências negativas. Por outro lado, continuar casado também tem. Então a gente tem esse conflito típico, né, da nossa época, mas também a gente tem isso num certo ideal artístico, né, de realização da criatividade. Então a gente vê assim muitos artistas que dedicam a sua vida à arte. A gente vai ver aqui mais agora, eu vou citar o Hilke, né? O Hilke ele cita bastante nesse último capítulo. Então o Hilke foi uma pessoa que viveu para a arte, né? Ele se casou, mas ficou com a mulher um ano ou dois, depois foi morar em outra cidade para se dedicar à poesia. E deixou ela com um filho, né, em outra cidade. Uma coisa que hoje as pessoas talvez não fizessem isso. Mas o Rodin, o escultor, também era uma pessoa assim. Então foi uma vida, uma ética em que a realização artística está acima das demandas de justiça, benevolência, igualdade, que mais, autogoverno, evitar a morte, o sofrimento. Não, o artista tem uma espécie de demanda ali espiritual, né? Que a criação artística, a expressão artística nos faz, que pode levar a um conflito com os padrões morais clássicos. Então, mas isso aparece disseminado em toda a cultura. Isso apareceu no movimento hippie, né? O movimento hippie foi um movimento de valorização da expressividade, da criatividade, da liberdade, mas de crítica aos padrões morais daquela época, da década de 60. Então isso é algo bem conhecido da gente. Não sei, algum comentário? Mariana, Bruno, quem mais está online? Eduardo? Júlia e Gustavo. Não sei bem, não tenho um comentário formulado sobre isso, mas eu achei bem interessante, enfim, esses três problemas que ele identifica, assim, achei que eles são bastante pertinentes, conflitos. Sim, tem...
Tem a ver com aquelas coisas que ele falou, especialmente esse segundo, né, sobre o papel do artista em relação à sociedade, porque geralmente é o artista que vai realmente viver isso como, assim, escolher a segunda opção, digamos, né, assim, só um artista como o Hilke para, né, se dedicar à arte a ponto de sacrificar todo o resto. Então ele parece que cumpre o papel de fazer esse, entre aspas, esse sacrifício, que na verdade é uma escolha moral com consequências, enfim, né? Pelas outras pessoas que daí não vão fazer isso porque de qualquer forma não teriam uma grande obra de arte a escrever ou produzir ou sei lá o que, e aí acabam dedicando a vida mais cotidiana, né? E só para observar também a esposa do Rio, que é a Clara Westhoff, era artista também, ela era escultora e ela também meio que eles não abandonaram a filha, mas deixaram ela para ser criada pelos avós, então os dois eram muito dedicados à própria arte. Sim, mas vocês viram, agora eu me lembrei do filme, como é, do cara da bomba atômica, como é o Oppenheimer. Oppenheimer. Ali também tinha isso, né? Ele largou a filha, enfim, eles faziam opções, ele e a esposa fizeram opções que, moralmente, será que é correto, né? Pelo menos assim, na ética, essa é a ética protestante de valorização do trabalho e da vida familiar, a ética assim, mais puritana, aquilo que ele fez é imoral. No entanto, ele como se tivesse assim, uma missão ali, né? Uma missão criativa, no fundo. Então, tem isso. Então, eu acho que isso, claro, isso aparece mais claramente na vida dessas pessoas que se colocam nessas situações, mas eu acho que isso aparece na vida de todos nós, né? A gente, seguidamente, é, mesmo que a gente não faça nada, a gente sente a demanda, sente a demanda. Tem algo aqui nessa minha vidinha, tem algo na minha vidinha que é insatisfatório. Estou fazendo tudo certinho, mas tem algo que não está faltando alguma coisa, né? Então, então a gente sente essa demanda e esse conflito. Então, uma tese básica do Taylor é que esses conflitos são incontornáveis. Não tem como resolver. Que a gente, de fato, tem um dilema. Eles nos colocam dilemas, alternativas que são igualmente boas, ou que são alternativas legítimas, alternativas morais legítimas. E que a gente não tem como anular uma em detrimento, em benefício das outras. E eles são constitutivos da nossa identidade moderna. Então, no restante do capítulo, ele critica as concepções que buscaram anular de uma maneira ou outra, ou mitigar esses conflitos. Né? Pessoas que têm, na opinião dele, concepções excessivamente estreitas. Então, viu, Bruno, embora ele concorde com algumas coisas que o pessoal da Escola de Frankfurt diz, para ele também o pessoal da Escola de Frankfurt tem uma concepção excessivamente estreita. Menos estreita que a dos naturalistas, mas ainda assim tem algo que está faltando ali, que é o reconhecimento, que está faltando para a Escola de Frankfurt nele, é o reconhecimento daquilo que o Hilke e o Thomas Mann, o Ezra Pound fazem, que é o reconhecimento de uma espécie de ordem cósmica que pode ser acessada por meio de ressonâncias pessoais, certo? Então, isso que estaria faltando na escola de Frankfurt. Bom, depois eu volto a esse ponto. Posso só fazer um comentário? Sim? Agora, eu estava pensando, me ocorreu que esse papel dos artistas de assumir, por exemplo, essa vida mais expressiva, de autorrealização e não sei o que, pelo resto, entre aspas, da sociedade, é um pouco parecido com a vida religiosa monástica, né? Por exemplo, como funcionava na Idade Média, assim, que
ele fala até naquele capítulo sobre esse período, nessa relação de quase que de transação, no sentido de que tem de uma economia espiritual da sociedade, ou seja, que tem ali um grupo pequeno que dedica a vida a isso, rezando, enfim, pelas outras pessoas, né? E aí me parece meio análogo, e também é um pouco esse o caso de como os artistas e a arte acabaram substituindo, né, em vários aspectos, a religião dentro da vida cultural e social, enfim. Porque é como se eles pudessem se dedicar a isso pelo resto das pessoas, né? Sim, E verdade. é muito parecido, assim, as histórias são parecidas. Eu me lembro que na outra disciplina que a gente fez sobre filosofia da religião, a gente discutiu o caso enfim, era mas são muitos, né? Mas enfim, alguém que tinha ali uma família, tinha toda uma vida estruturada, teve ali um chamado religioso e a pessoa larga tudo, né? Assim, e vai seguir isso. Sei lá, Paulo também fez isso, enfim, acho que outras pessoas, até nos evangelhos, mas enfim, é um tema bastante comum, assim, da literatura religiosa e é algo que é meio que transposto, eu acho, para a maneira como a gente encara os artistas e a vida, assim, criativa e artística na modernidade. Sim, verdade. Tem algo tanto na atividade religiosa quanto na atividade artística que é transcendente, né? Que proporcionaria, pelo menos na concepção romântica de arte e pós-romântica, proporcionaria algum tipo de bem assim espiritual e que é potencialmente mais valioso do que qualquer bem que as éticas ou que a ciência pode fornecer. Né? Da mesma maneira, os religiosos certamente veem a si próprios dessa maneira e alguns artistas veem a si próprios dessa maneira e intimamente todos nós reconhecemos que talvez isso seja possível na arte, né? Talvez a gente sente, eu acho, demandas assim por expressividade, criatividade, que nos põe em conflito com as demandas morais tradicionais, né? As demandas sociais, as demandas familiares, o controle, a administração da vida e tal, pode se tornar burocrático e sem sentido e por oposição a essa atividade artística que pode desvelar assim um universo de realização e satisfação espiritual que talvez a gente não consiga colocar em palavras, né? A gente não consegue dizer da mesma maneira que os religiosos, quando têm experiências religiosas, não sabem dizer que consistiu em inefável, a experiência é inefável, também é valiosa, mas é inefável. Da mesma maneira, a experiência artística, né? A experiência de realização e criatividade artística, ela aliás, a gente sente que ela é assim, mas a gente não sabe dizer por quê. Por oposição às coisas, demandas de justiça, igualdade, tudo a gente pode falar, né? A gente tem razão para isso, para isso, para isso. Tem uma justificação kantiana, aristotélica, utilitarista para a justiça, para a igualdade, para isso, para aquilo. Mas, enfim, então tem todo esse falatório filosófico sobre isso, mas parece que fica faltando alguma coisa. E a arte contemporaneamente, né, ela parece conter essa promessa, essa esperança, né, de que por meio da expressividade, da criatividade artística, a gente possa encontrar essa realização da nossa alma. A alma se realiza. Então, sim, eu acho que sim, Mário, eu acho que tem essa analogia. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso, sobre esses conflitos? Eu achei interessante ainda na primeira sessão, quando ele faz uma comparação entre uma fotografia, o que seria uma fotografia instantânea, um retrato instantâneo, e o método histórico. Mais uma vez, voltando... Tu sempre bate nessa tecla, né, velho? Sim, porque me esclareceu uma coisa que eu achei genial, assim. Ele tem uma frase ali que ele diz... não tenho a menor intenção de depreciar essas visões aqui, como se as mais recentes tendessem a ser melhores.
Só quero mostrar como o entendimento de nossa sociedade requer um corte no tempo, como fazemos cortes nas rochas para descobrir que alguns estratos são mais antigos que outros. E aí a frase que eu achei mais legal, assim, as visões coexistem com outras que surgiram depois em relação a elas. É muito interessante essa ideia de que surgem na história, vão surgindo visões contrárias, e as visões contrárias não anulam as visões anteriores, né? E justamente por isso nós, sujeitos modernos, temos que conviver com essa desgraça de ter várias visões igualmente ou é uma desgraça e uma riqueza, né? Exato. Então, talvez fosse mais fácil um mundo monolítico, esse mundo medieval em que essas coisas não se aparecessem, não aparecessem várias visões e que eu tivesse que considerar todas, enfim, fazer uma escolha. Mas aí, eu não sei se eu concordo. Isso aí que você está dizendo é aquela frase, né, Bruno? Ignorance is bliss. Não acho isso também. Mas certamente tornou o nosso ambiente mais complexo, né? Sim, ele é mais rico, mais complexo, mas mais difícil também. Tem esses conflitos, né? E o que o Taylor diz é que, enfim, são aspectos da nossa própria natureza que foram, enfim, sendo ou descobertos ou criados, né? Enfim, foram se desvelando, foram aparecendo para nós. E que houve um ganho epistêmico nisso, né? Enfim, hoje o ganho epistêmico, por exemplo, há um ganho epistêmico na ideia do self desengajado. Então, ele não diz assim, vamos nos livrar do self desengajado, só queremos o self engajado. Não, ele diz, não, o self desengajado tem coisas que, claramente, né, teve toda essa revolução científica, nada menos do que a revolução científica que aconteceu em parte em razão dessa possibilidade nova que surgiu da gente se ver dessa maneira. Mas, claro, se tu só vê as coisas dessa maneira, daí tem uma perda epistêmica, né? Porque tu substitui a concepção engajada, participativa, cósmica do mundo antigo pela do self desengajado. E o que o Taylor está propondo é que a gente veja as coisas de várias maneiras, né? Que a gente preserve um certo senso de uma ordem cósmica. Agora, claro, isso não vai ser uma volta à antiguidade, não vai ser a visão tradicionalista. A visão tradicionalista a visão tradicionalista do teu amigo, Bruno? É reacionário. Não sei nem se é reacionário. Ela a visão tradicionalista é a de que nós estamos numa espiral decadente e que não tem volta e que nós temos que destruir a nossa cultura contemporânea para que os valores assim, os perenes ressurjam novamente, se renovem. Então, os tradicionalistas têm essa vertente assim altamente destrutiva, né? Que é o que a gente viu aí com os neotradicionalistas do Olavo de Carvalho e Alexander Dugin na Rússia. Eles não são reacionários no sentido de que eles querem voltar ao passado, eles acham que não dá para voltar, mas que a gente pode apressar a destruição, que nem quando se poda uma árvore, né? Para que ela se renove. Nasçam folhas e galhos novos. Mas, sim, eu acho que esse trecho que tu leste aqui, né, de que há esses diversos estratos geológicos na nossa cultura e que convivem uns ao lado do sistema. E lembra, isso que eu estava falando na semana passada, tem uma semelhança aqui entre o raciocínio dele e o raciocínio biológico. Então, no raciocínio biológico, a gente tem, na descrição biológica da evolução das espécies, a gente tem esse mesmo fenômeno.
A gente tem espécies que evoluíram muito antigamente, né? Como, por exemplo, sei lá, bactérias, baratas, alguns peixes, alguns crustáceos, muito antigos, e que, enfim, depois passaram por milhares de anos, assim, sem muita evolução, e a gente tem espécies bem recentes, assim, biologicamente, bem novas, convivendo umas ao lado das outras. E a gente não tem, assim, uma imposição, né, de uma época sobre as outras épocas. As espécies vão se adaptando e vão convivendo com estratégias de adaptação diferentes. Mas isso que eu acho, por isso que eu falei no início do semestre, que isso aqui me parece tudo muito parecido com o perspectivismo científico da Michela Massimi. Que a Michela Massimi diz a mesma coisa. Ela diz, olha, no interior das ciências, nós temos sempre uma diversidade, uma pluralidade de modelos científicos, ou teoria científica. Ela entende teoria científica como um conjunto de modelos científicos. Então, nós sempre temos uma diversidade, uma pluralidade de modelos científicos que evoluem historicamente, enfim, por razões diferentes, e vão se afetando mutuamente uns aos outros, e que são úteis para propósitos diferentes. Então, a gente pode ter modelos diferentes, sei lá, que ela dá os exemplos dela do livro, modelos diferentes do núcleo atômico, ou modelos climáticos diferentes, previsões sobre aquecimento global, por exemplo. Se usam modelos diferentes, não tem um modelo único. Então, ela dá vários exemplos desse tipo. E ela diz, a gente não tem como fazer previsões a não ser através de um modelo. Mas a gente não tem um modelo único. A gente tem sempre uma diversidade de modelos. Então, o que a gente tem é uma rede de modelos, de perspectivas diferentes sobre um determinado fenômeno. Então, a pluralidade é ineliminável, mas é só através da pluralidade que a gente consegue mais ou menos fazer julgamentos objetivos sobre a natureza, porque é da sobreposição, né, dos modelos que a gente conclui que o fenômeno é real. Então, eu penso que tem algo parecido aqui acontecendo. Ele está dizendo, olha, a pluralidade, né, de fontes morais é inevitável. Ele está dizendo. Então, nós temos que reconhecer que nós não temos como fazer julgamentos contemporaneamente sobre nós mesmos, sobre a moral, sobre a política, sobre a arte, sobre a religião, senão através dessas perspectivas que são justificáveis desde um ponto de vista subjetivo ou que tenham assim, ressonâncias subjetivas. A gente não tem um acesso direto às coisas como elas são, como os antigos julgavam ter. Então, o tipo de objetividade que a gente pode ter tem que ser agora diferente. Claro que isso ele não desenvolveu aqui no livro. A Michela Massimi tem uma proposta para a ciência, né? Mas eu penso que a consequência agora disso daqui, o reconhecimento disso daqui, agora a gente teria que encontrar um critério, né? Aqui ele está fazendo mais ele fez o diagnóstico e apresentou a concepção nossa de self, como tudo está filtrado, tudo para nós agora fica filtrado pelas lentes dessa identidade fraturada, conflituada que nós temos. Tá. Bom, enfim, eu estou falando coisas agora que talvez sejam um pouco confusas, não sei se estou fazendo entender, mas bom, eu confesso que eu esperava um fechamento com alguma tese mais positiva, digamos assim, no sentido lógico. Porque ali no final ele diz assim, mas se eu fosse desenvolver isso aqui é outro livro. Fica um pouco assim, a ideia do livro me parece que é mais o diagnóstico das diferentes fontes que compõem essa pluralidade ou esse caráter fraturado da identidade, mas não apresenta exatamente uma solução, né? Não. Ele diz
a tese principal, para mim, assim, é minha impressão, assim, agora, assim, fazendo a minha impressão, assim, sobre as motivações do Taylor é que, bom, ele é uma pessoa religiosa, espiritual e tal. E é difícil, né, tu ser religioso espiritual num ambiente laico, acadêmico, filosófico como o mundo contemporâneo. E o que ele fez aqui é dizer, não tem nada de errado com isso. Na verdade, é inevitável. E quem não reconhece essa dimensão espiritual da vida está se automutilando. Então, ele tá é uma espécie de justificação dele próprio, né? Da sua visão de mundo. Mas, claro, os problemas não foram resolvidos. Então, os problemas agora, como é que a gente resolve esses conflitos? Será que dá para conciliar? Será que tem como a gente... Será que eles podem ser harmonizados? Ou será que necessariamente desses conflitos, um ou dois dessas posições têm que ser cortadas? Uma ou duas dessas posições têm que ser cortadas? Isso ele não diz, isso fica faltando de fato. Ele dá a entender que ele tem uma esperança de ter uma solução. Né? Exatamente. Ele diz assim, eu retomei aqui, até ele fala assim, para essas outras fontes ganharem de novo poder, esse episódio que foi. Ele diz, mas isso não é assim, o fim da coisa. Assim, ele diz que ele tem esperança. Né? Ele diz que esperança não é argumento. Ele não sabe para onde que é. Esperança não é argumento. Esperança não é argumento. Sim, ele termina falando em esperança. Não sei se vocês repararam, né? Que ele fala em benevolência, ele fala em ágape, que é traduzida por amor ou caridade. Ele fala em fé, né? Que é essa dimensão espiritual. E aí, o último parágrafo, ele fala em esperança. Então, o que é isso? Fé, amor e esperança. São as três virtudes teologais de São Paulo. Não sei se vocês repararam, né? Aquela carta aos Coríntios de São Paulo, sabe? Tem aquele poema muito, muito bonito, né? Como é que é? Como é que é? Alguém tem aí? Eu não tenho a carta, aquela seu... como é que... Mário, tu sabe como é que é, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Isso, ainda que eu falasse. Sem amor eu nada seria. Sem amor eu nada seria, exatamente. Daí ele... Ainda que eu tivesse toda a ciência, sem amor eu nada seria. Ainda que eu tivesse toda a profecia, sem amor eu nada seria. Coisa assim. E antes eu falava como criança, pensava como criança, não sei o quê. Agora eu só falo como um adulto. No futuro eu verei como... Hoje vemos tudo em espelho, no futuro vemos face a face, coisas assim. Mas aí no final ele diz, agora restam 3 coisas: amor, fé e esperança. Mas dessas 3, o amor ou a caridade é o mais importante. É assim que termina a carta esse poema de Paula. Então, eu achei interessante que ele tenha terminado dessa maneira. Mas, sim, a esperança não é um argumento, né? A esperança não é um argumento. O que ele diz é que ele acha que... bom, vamos por partes, eu vou chegar lá. Problema. Então, a maior parte do capítulo aqui fala dessas críticas ao instrumentalismo, o segundo conflito. Quem é que levantou a mão? Tu tinha levantado a mão, Maria? Pode falar, não precisa... quem que tem? Eu levantei antes, mas deixei. Tá, tu botaste aqui, né, o poema. Uhum. Sim, tá legal. Tá, depois a gente lê. Então,
O segundo conflito é o conflito do instrumentalismo com a realização interior, né? Então, uma concepção de si mesmo, do mundo, das instituições, que seja excessivamente instrumental, faz com que a experiência careça de sentido, riqueza ou profundidade, e que a vida pública fique esvaziada. Aqui eu coloquei a primeira crítica, mas é a segunda crítica. Aqui nessa lâmina. Essa crítica toma várias formas, ele diz na página 500. A de que não há lugar para o heroísmo, para as virtudes aristocráticas. Se a gente tem uma concepção instrumental, não há lugar para o heroísmo, para as virtudes aristocráticas. Vejam assim, uma virtude aristocrática típica é a do mérito, da excelência. Então vejam como na Universidade Contemporânea, que é uma instituição onde se pratica quase que exclusivamente a razão instrumental, né? Cada vez mais o raciocínio, o mérito fica em conflito, né? com as demandas de igualdade. Então, ou de justiça social, né? Tem enfim, o estabelecimento de cotas e de critérios assim sociais para o ingresso acadêmico conflita com a busca da excelência acadêmica. E, enfim, então se faz um raciocínio instrumental. Então, do ponto de vista instrumental, do ponto de vista não instrumental, não teria cotas. Então se tu está descansar a excelência acadêmica, no entanto, a gente opta por fazer isso contemporaneamente. Então, tem esse conflito. Então, não há lugar para o heroísmo, para as virtudes aristocráticas ou para propósitos superiores na vida, ou algo pelo que vale a pena morrer. Tocqueville às vezes falava assim e influenciou um pouco Mill a ter os mesmos receios. Outra crítica é a de que nada resta que possa dar à vida um sentido profundo e poderoso de propósito. Há uma perda de paixão. Kierkegaard via a era atual nesses termos, e os últimos homens de Nietzsche são um caso extremo desse declínio, não tendo mais nenhuma aspiração na vida, senão a um conforto lastimável. Então, tudo que se quer é uma vida confortável, uma vida de prazeres, uma vida divertida, né? Então, aquela vida mais significativa, profunda, que pode ser sofrida, que pode implicar a morte, né? A vida, por exemplo, de Sócrates, ou de Jesus, ou de Buda, ou, sei lá, de Gandhi, né? Ou de Martin Luther King, todos morreram. Assim, ou uma vida como a do Rilke, do Rodin, dedicada à arte, né? Algo superior. Isso não faz sentido para quem adota uma perspectiva instrumental, utilitarista da vida. Então, é uma vida útil, mas pobre. Então, tem essas são críticas, né? A mesma coisa, assim, a gente tem a mesma coisa na proliferação das burocracias nas instituições, né? Elas são úteis, são necessárias, mas elas são, enfim, elas são enfadonhas, chatas, pobres, mecânicas. A atividade burocrática é uma atividade que não tem nenhuma assim, não traz nenhuma satisfação, né? O senso de realização traz pouco. E, no entanto, isso se proliferou muito, né, no século XX. Então, hoje a gente vive cercado de burocracia, de burocratas. E nós mesmos acabamos adotando comportamentos burocráticos na vida da gente, na administração da vida pessoal. Tá.
Ah, sim. Vocês conhecem sobre essas críticas, né? As críticas das críticas essas românticas à concepção instrumental da vida. Não sei se vocês já viram esse filme, que esse aqui é um clipe do filme do Woody Allen, Sonhos de um Sedutor. Vocês já viram esse? Tá, repare. Então é um cara que tá buscando uma namorada, né? Ele está num museu, o Woody Allen, que é o personagem do Woody Allen, tá falando com uma amiga, e eles enfim, estão falando sobre relacionamentos e tal. E aí o Woody Allen está num museu com essa amiga e ele conhece uma mulher. Hey, She's great. go ahead, let's speak to her. No, are you kidding? No, go on before the room gets. Come on, go on, give it a try. What are we gonna That's what I'm say? here for, you know? Go on. Casual. It's quite a lovely Jackson Pollock, isn't it? Yes, it is. What does it say to you? It restates the negativeness of the universe, the hideous, lonely emptiness of existence, nothingness, the predicament of man forced to live in a barren, godless eternity, like a tiny flame flickering in an immense void, with nothing but waste, horror, and degradation forming a useless, bleak straitjacket in a black, absurd cosmos. What are you doing Saturday night? Committing suicide. What about Friday night? O que tu vai fazer na sexta noite? No sábado à noite? Vai me matar. Aí na sexta. Eu achei muito engraçado isso aqui. Não sei. Bom. Hey, Agora eu não consigo sair daqui. go ahead, let's speak to her. No. O que é? Ask? Ah, tá. Bom, então tá. Então é uma mulher existencialista, para ela a vida não tem nenhum sentido. Né? E o Woody Allen também, né? Para ele a vida não tem nenhum sentido. Ele está adotando uma posição totalmente assim, instrumental. Ele quer buscando os prazeres. Ele quer uma namorada. E ela está preocupada que a vida não tem sentido, ele só quer sair com ela. Tá, então é uma brincadeira. Mas, enfim, mas assim, significativa, né? Representativa dessa enfim, falta de propósito, de sentido último, que é algo comum, né, na cultura do século XX nossa. Então são vários elementos aqui, né? Tem uma crítica da banalização da realidade nos meios de comunicação. Enfim, a gente tem isso bem conhecido, né? A pessoa da Escola de Frankfurt fala bastante disso. Então a gente tem, por exemplo, a gente abre o jornal, liga a televisão, a gente tem notícias lado a lado, né? Que são banais, triviais, resultado de um jogo de futebol com um atentado terrorista, com uma coisa maravilhosa, uma obra de arte e tal. Lado a lado. Então a gente tem uma banalização, uma espécie assim de achatamento, né? Da realidade. Claro, isso estava sendo dito muito antes da disseminação da internet, das redes sociais, né? Com a rede social. Isso piorou muito. Né? Apenas valores são concebidos apenas instrumentalmente, são relativos. Há também a ideia do desencantamento do mundo, né? Não há nada mais mágico, nada assim, espiritual no mundo. Não há magia no mundo, não há santidade, não há milagres, não há nada. Que é algo do que o Max Weber fala. Há uma divisão e fragmentação da realidade, né? Se acentua na burocratização da vida, fragmentação, não há nenhuma... com a fragmentação também das unidades sociais, né, as famílias, as instituições, tudo visto de maneira atomística.
E algo em que ele insiste bastante é a falta de ressonância, ou profundidade, ou riqueza. Ele cita a frase do Manifesto do Partido Comunista do Marx: tudo que é sólido desmancha no ar, que foi usada como título de um livro sobre a modernidade pelo Marshall Bergman também. Esse livro fez bastante sucesso na década de, sei lá, 80, eu acho, Marshall Bergman. E, por oposição a isso, ele cita gente que nem o Rilke. Então, ele cita a sétima elegia, são das elegias de Duino, do Rilke. Né? Então, para falar dessas ressonâncias, profundidade e riqueza. Então, o que o Rilke diz, né, nesse trecho da sétima elegia? Em parte alguma, bem-amada, o mundo existirá, senão interiormente. Nossa vida transcorre na metamorfose. Sempre decrescendo, o exterior desaparece. Onde havia outrora uma casa estável, ergue-se uma estrutura imaginária atravessada, como que erguida em nosso cérebro. Sim, lá onde se ergue ainda uma coisa outrora invocada, adorada de joelhos, olhai, como se já interno no invisível. Muitos já não a podem ver, incapazes de reconstruí-la interiormente, imensa, com estátuas e colunas. Então, aqui a gente tem um exemplo disso que o Taylor fala, dessa apreciação, reconhecimento dessa ordem cósmica invisível, mas que ressoa interiormente. Então, em Rilke e outros autores que ele menciona, Thomas Mann, a gente tem essa percepção de uma ordem cósmica indiretamente, mas por meio sempre da subjetividade. Então, é um acesso por meio da subjetividade, não é um acesso direto como para os antigos. Mas, de qualquer maneira, a gente tem o reconhecimento de uma fonte moral cósmica, não objetiva, não subjetiva, embora ela só seja conhecida através dessas ressonâncias subjetivas. Mas a fonte não é subjetiva, ela não é uma fonte moral subjetiva, como são, por exemplo, os contratos na filosofia política contentualista, ou as constituições, ou as regras sociais produzidas por culturas particulares. Então, não estão centradas, não são antropocêntricas, né, religiosas. Em Rilke, nesses outros autores, a gente tem o reconhecimento de algo que está no próprio mundo e que nos impõe demandas sobre nós, enfim, que nos chamam, de certa maneira. Tá. Então, isso com relação ao segundo conflito. Depois, na terceira sessão, ele fala da diversidade de bens, né, que esses dilemas, esses conflitos são reais, e então ele passa a criticar os diversos pensadores que tentaram anular ou eliminar um desses conflitos, ou subsumir um sobre o outro. Então, ele fala enfim, dessas pessoas que têm uma concepção mais racionalista, cientificista, ou que descrevem os bens morais da perspectiva de uma razão desengajada, puramente instrumental. Mas isso vale também para as filosofias racionalistas. Então, ele cita o Descartes, cita o Locke, cita o Kant. Né? Então, para o Kant também a moral ela nos impõe demandas da razão pura. Então, o reconhecimento dessas demandas não é um reconhecimento que ocorre por meio de um sujeito engajado no mundo, incorporado, com uma psicologia particular. As nossas demandas, digamos assim, psicológicas podem conflitar com as demandas morais, e o Kant simplesmente subsume. Não, que a moral
do ponto de os nossos desejos, nossas vontades corporais, mesmo a nossa vontade as nossas demandas assim, de virtude, elas têm que ser subsumidas às demandas da razão pura. Então, enfim, a gente tem essas concepções que, segundo Taylor, tendem a anular o reconhecimento de alguns bens, de algumas fontes da moral, e tendem a dificultar a identificação de bens públicos, né? O reconhecimento do valor que uma comunidade pode ter, ou que uma família pode ter, ou que a posse pode ter, que não seja puramente instrumental. Ele fala depois de Marx, da escola de Frankfurt, que tem para ele a virtude ou a vantagem de terem tentado, conseguido conciliar dois desses aspectos da moral contemporânea, duas dessas fontes da moral contemporânea, que é a fonte agora da valorização da ciência, né, da razão desengajada, dos produtos disso, do reconhecimento da possibilidade de a gente objetivamente conhecer o mundo, enfim, da valorização dos produtos da atividade científica com a realização, o senso de realização interior. Então, uma certa espiritualidade que estaria subjacente, não? Ou pelo menos o reconhecimento dessas demandas espirituais, artísticas, que é reconhecido, da necessidade da realização interior, das pessoas não terem vidas alienadas, né, na concepção marxista, ou de terem um senso de realização artístico, estético, criativo para os membros da escola de Frankfurt. Mas ele ao mesmo tempo critica esses pensadores porque para eles os bens que são reconhecidos, os bens morais que são reconhecidos, são todos antropocêntricos e nesse sentido subjetivos. Então, para o Taylor, o que falta nessas concepções é o reconhecimento dessas demandas morais que a própria realidade, a ordem cósmica nos faz e que foi articulado na literatura e na poesia, não na filosofia, porque do ponto de vista filosófico, como na modernidade essas demandas cósmicas só têm como ser reconhecidas por meio de ressonâncias pessoais, então a linguagem filosófica não é a linguagem adequada para apresentá-la, você tem que apresentar isso por meio de ressonâncias pessoais que tu pode fazer na poesia ou na literatura, nas artes, mas não na filosofia, porque na filosofia a gente tende a descrever as coisas não através de um ponto de vista assim, subjetivo, pessoal, né? Mas através de argumentação, de análises. Então, as filosofias, né, de Marx, do pessoal da escola de Frankfurt, não fazem isso. Mas ele reconhece. Então, para ele, essa é a grande assim, demanda moral contemporânea que não é reconhecida por ninguém, né? Que só é reconhecida pelos teístas e pelos artistas, mas pelos filósofos e intelectuais não. E ele fala ainda de concepções antissubjetivistas, mas ainda assim estreitas, de Bella e Habermas, então, que fazem críticas à erosão do domínio político pelas concepções instrumentalistas. Os sujeitos públicos são, em parte, eles dizem, os sujeitos públicos são, em parte, constituídos pelas relações comunitárias e linguísticas. Né? Isso é uma tese típica, característica do Habermas, né? As nossas... o fato da gente interagir linguisticamente com outras pessoas
impõe demandas morais ou obrigações morais para que a gente possa participar, continuar participando daquela comunidade linguística. Então, ele diz assim, o Taylor diz sim, eu reconheço isso também, eu acho que está correto isso, em parte, os sujeitos morais são constituídos não atomisticamente, mas pela participação em comunidades. Na medida que a gente participa de uma comunidade, isso em parte nos constitui como sujeitos morais e políticos. Então, a gente se torna alguém diferente e passa a ter demandas, obrigações de direitos diferentes quando a gente participa de uma comunidade. Então, o Taylor ele é um comunitarista nesse sentido. Ele acha que há algumas direitos e obrigações que são produtos de comunidades e não são gerados pelos indivíduos que fazem um contrato e aí delegam para a comunidade esse direito que eles originalmente já tinham. Não, ele acha que tem alguns que são inexistentes atomisticamente, se a gente conseguisse essa ficção, né, atomística, né, do estado de natureza, em que as pessoas já teriam direitos naturais, e eles não. Tem alguns direitos e obrigações morais que as pessoas têm, que são produtos das comunidades mesmo. Que são. Então ele concorda com Habermas nesse aspecto, né, de ver as comunidades morais e linguísticas como fontes morais, mas então isso resolve, endereça, né, os problemas da razão instrumental no domínio do público, mas não endereçaria o problema da razão essa instrumental no domínio da experiência pessoal. Então, o que daria sentido às vidas das pessoas? Tudo bem, eu consigo entender o sentido da participação pública, da política, da moral, eu consigo entender por que isso é valioso, de onde é que vem isso, mas do ponto de vista pessoal, o que daria sentido à minha vida pessoal? E esses autores esses autores não endereçam. Pelo menos não haviam endereçado isso até 89, quando o Taylor escreveu esse livro. Eu sei que o Habermas escreveu depois um livro sobre religião, mas eu não li esse livro. Mas eu assisti a uma palestra dele em que ele reconhece, né, algumas das coisas que o Taylor está dizendo. Talvez até ele tenha escrito esse livro em parte em razão, como resposta ao que o Taylor diz aqui. Mas eu lembro que o Habermas dizia que, de fato, numa sociedade secular, um problema difícil de resolver é o problema da motivação. Então, o que motiva as pessoas a serem morais, né? Ou a serem éticas? Então, tu pode ter razões, se tu só tem razões instrumentais, procedurais, tem assim, se eu fizer isso, vai ter essa consequência e tal. Tá, por quê? Por que eu quero ter uma comunidade boa? Por que eu quero ter uma comunidade justa? Uma comunidade próspera? Por que eu não posso ser egoísta? Por que eu não... E o Habermas, nesse livro, reconhece que a motivação fornecida pelas éticas teístas é muito mais, para quem acredita nela, né? Se a pessoa é religiosa, ela tem uma motivação, digamos assim, absoluta. Então, é uma motivação muito mais forte. Nas sociedades contemporâneas, onde essa motivação foi se esboroando, no domínio público, né? As justificações públicas não são religiosas, não são teístas, não estão ancoradas em nenhuma ordem cósmica. Então, a motivação é sempre relativa, sempre tende a ser instrumental. Né? Eu participo porque eu quero esse benefício. Então, eu voto num candidato, tomo essa decisão porque vai ter essas consequências. Então, mas nesse domínio é difícil as pessoas permanecerem éticas. É mais fácil elas usarem estratégias de benefício próprio que pervertam, né, a ética pública. Então, mas eu não sei, então, o que Habermas diz além disso. Eu sei que ele escreveu um livro sobre isso e talvez ele tenha endereçado esse assunto da experiência pessoal. Né? O outro colega do Habermas que, de fato, adotou uma posição assim, mais próxima dessa que o
Taylor está defendendo, no que diz respeito às experiências pessoais, foi o Ernst Tugendhat, que foi colega também dos descendentes, né, da escola de Frankfurt, e ele escreveu um livro sobre misticismo, em que ele comenta o Tao Te Ching, um comentário sobre o Tao Te Ching. Não. Acho que a aula vai ser aqui daqui a pouco. Sim. Que horas é a aula, Ricardo? Eles marcaram para as 10, mas... Eles não falam contigo? Não, hoje não. Foi isso. Era você aqui. Bom, o que mais? Então, e depois ele ainda fala do Léo Strauss, que é um filósofo político conservador, também tem uma concepção mais objetiva, antissubjetivista. Mas, enfim, para ele todos esses autores, né, têm concepções excessivamente estreitas, no sentido de que eles mutilam uma parte ou não reconhecem uma dessas fontes morais. Então, e nenhum deles em particular reconhece, não reconhece um lugar para a exploração de uma ordem cósmica que seja fonte de recursos morais, tal como a gente encontra em Hilke, Penn, Lawrence e Thomas Mann. Então, ele diz na página 513, além de direitos, justiça, benevolência, há outras questões importantes na vida que apenas podemos resolver por meio desse tipo de insight como o que o Hilke, Thomas Mann, Nessa Pound tem. Por exemplo, por que é importante... Aqui o porquê deve estar separado ali. Por que é importante e o que significa ter um ambiente humano mais profundamente ressonante e, mais ainda, afiliações com alguma profundidade temporal nos nossos compromissos. Por que isso é importante? Então, existe esse tipo de... Enfim, a gente consegue justificar as demandas, a gente consegue reconhecer as fontes morais das demandas por direitos, justiça, benevolência, igualdade, evitar o sofrimento. A gente consegue formular isso em termos de uma razão desengajada. A gente consegue formular isso em termos naturalistas. A gente consegue formular isso em termos de uma valorização pela vida cotidiana, familiar. Mas a gente não consegue reconhecer dessas perspectivas essas outras demandas, né? Essas demandas por uma realização. São demandas não subjetivas que o próprio mundo nos faria, essa é a ideia. Não é mera expressividade artística. A gente tem assim o senso de realizar, de tratar das minhas demandas, meus desejos subjetivos, que ele fala ali de uma espécie de disseminação da cultura da terapia, né, da terapia psicológica, da autoajuda. Então, essas são demandas subjetivas que podem ser reconciliadas com as concepções de uma ética desengajada, com essas demandas por justiça, benevolência, igualdade, né? Ao lado disso, a gente pode ter demandas de realização subjetiva, né? Precisamos nos sentir bem, felizes, tratar os nossos complexos e dilemas assim, psicológicos. Então, isso mais ou menos vem sendo feito de maneira bastante assim disseminada na nossa cultura. A gente tem uma cultura bem sofisticada hoje de terapias psicológicas, grupos de ajuda, autoajuda. E a gente tem também essas demandas muito
arraigada nessa sociedade por direitos e justiça e tal. Mas não há, o Taylor diz, suficiente reconhecimento como havia no mundo antigo dessa ordem cósmica. E no entanto, ela continua presente. Né? Ela aparece na cultura contemporânea através da literatura e da poesia. E ela produz, então, esses conflitos. Então, ele diz, ler, por exemplo, Rilke é obter uma articulação de nossas intuições mais fortes e distantes do modo como o mundo não apenas é, como o mundo não é, do modo como o mundo não é apenas um conjunto de objetos para o nosso uso, mas que adicionalmente reivindica algo de nós. Então, o mundo não está aí para ser disposto instrumentalmente apenas, é claro que a gente pode fazer isso. E quando a gente elabora teorias, modelos, faz previsões, faz ciência do mundo natural, isso obviamente tem benefícios, e ele não está dizendo se vamos nos livrar disso. Não, ele diz que, além disso, há certas demandas que emanam do próprio mundo, que não emanam de mim subjetivamente, não é o que eu quero, mas o próprio mundo parece nos apresentar isso, se a gente olha ele com atenção, com cuidado, com uma certa percepção sensível, como a gente encontra nas poesias do Rilke. Então, é isso que ele está dizendo lá. Então... Posso fazer um comentário? Claro. Oi. Não, isso me lembrou muito, isso que ele diz aqui, especialmente usar os artistas como um modelo, assim, dessa concepção moral que ele está defendendo, lembra muito a Iris Murdoch. Então, que ela também fala dessa questão de, assim, que a moralidade demanda uma observação mais do que a questão da escolha, da liberdade, da autonomia, etc. É uma coisa que a gente observa, é uma concepção um pouco mais objetiva do bem do que a gente está acostumado, assim, na modernidade, mas que ela coloca os artistas como modelos desse tipo de observação da realidade que leva a gente a identificar o que seria, né, o bem, não só a boa ação, mas o bem mesmo. E eu achei surpreendente que ele citou ela, acho que uma vez só ao longo do livro inteiro, né, mas tem muitas coisas que ressoam, assim, do que ela diz naquele livro A Soberania do Bem. Pois é, de que ano é esse livro, tu lembra? Eu acho que é dos anos 60. É verdade. Ele não cita muito ela, mas tem bastante a ver mesmo. Mas eu lembro que nesse livro ela diz, a gente tende a ver muitas das nossas demandas morais como sendo produtos de uma deliberação, ou de uma vontade nossa. E, enfim, a gente faz porque a gente quer, porque a gente opta por isso, né? A gente opta por fazer o bem, fazer a justiça, a gente delibera nesse sentido. E ela disse, mas se a gente for olhar a vida das pessoas maximamente morais, aqueles que são modelos morais para nós, né? Então, são pessoas assim como Sócrates, ou como sei lá, como santos, né? Então, essas pessoas, ela diz, geralmente descrevem as suas próprias ações como não sendo deliberadas. Eles dizem, não, eu não tenho opção, eu tenho que fazer isso, né? Então, tem algo que está sendo demandado delas que não provém da vontade. Se a gente se concebe esse do ponto de vista da razão desengajada, então eu que tenho que deliberar, eu que tenho que controlar, eu que tenho que decidir. Mas as pessoas que são os nossos exemplos paradigmáticos de comportamento ético não pensam, não veem a si próprios dessa maneira, né? Então, Sócrates, por exemplo, quando Sócrates estava preso, e foi condenado, foi preso, os amigos propuseram que ele fugisse, que eles tinham arranjado para ele subornar os guardas, para ele fugir para outro lugar, e ele disse que ele não podia fazer aquilo. Então, ele disse que ele estaria, que tem algo na vida dele, no modo como as coisas estão se apresentando, que impedia ele de agir daquela maneira. Então, ele argumenta nesse sentido, né? Enfim, então,
Então tem algo desse tipo que sobrevive na nossa cultura, só que agora por meio dessas ressonâncias subjetivas. Só que essas ressonâncias subjetivas não tem como ser adequadamente descrita num tratado, ou num livro de história, ou num livro de filosofia, num livro teórico. Se para eu falar de ressonâncias subjetivas, eu tenho que usar uma linguagem adequada para veicular essas ressonâncias subjetivas, para expressar isso. E a linguagem adequada, aí, no caso, é da poesia, da literatura, ou algum tipo de expressão artística. Essa é a razão pela qual a Iris Murdoch insiste tanto, né? Ela diz que tem coisas filosoficamente relevantes na literatura. Mas o Taylor está dizendo a mesma coisa aqui. Martha Nussbaum também diz algo parecido. Enfim, isso é uma tese que vem sendo defendida aí nas últimas décadas. Tá. O que mais? Bom, na penúltima sessão ele fala do primeiro conflito das fontes. Né? Ele diz, daí eu já tinha antecipado isso aqui no início. Ele fala que esse é um conflito. Nós todos temos valores muito parecidos uns com os outros, e onde aparecem conflitos são conflitos pontuais, assim, e, por exemplo, questões sobre o aborto, eutanásia, né? E ele diz que isso é significativo que esses conflitos morais que a gente tem sejam tão pontuais, porque não são generalizados, né? Todo mundo reconhece o direito ao mínimo de dignidade, igualdade, justiça. Então isso é mais relevante do que os conflitos pontuais. Mas que se a gente fosse comparar a nossa tradição cultural com outras tradições culturais, isso ficaria mais evidente. Né? Ficaria evidente como essas demandas morais que nós tipicamente temos, os nossos valores, eles são produtos, né, de uma certa tradição histórica. Então, para mim, o livro do Tom Holland, aquele que eu mencionei para vocês algumas aulas, foi bem esclarecedor sobre isso, né? Porque ele fala em detalhes, quais são as diferenças da nossa tradição cultural. O livro se chama Domínio. Ele fala do domínio cristão. Domínio cristão, ele diz que os valores cristãos, a perspectiva cristã domina a nossa visão de mundo contemporâneo, inclusive a visão de mundo secular. A visão de mundo secular, de que nós temos essas, Declaração Universal de Direitos Humanos, de que todos são iguais, de que todos são merecedores de que todos os seres humanos são dignos, ou que merecem um tratamento digno, independentemente do que fizeram, da sua raça, cor, das suas realizações, riqueza. Todo mundo é digno. Isso é uma ideia cristã. E que foi incorporada nas éticas naturalistas, depois nas seculares, e que ela se espalhou mundo afora por meio da secularização. Então, ele diz que houve um primeiro grande movimento de expansão do cristianismo, que foi por meio das conversões e conquistas, né, de novos territórios, que aconteceu, então, por exemplo, quando os portugueses vieram para o Brasil, os espanhóis, os ingleses para a América do Norte, enfim, se foi espalhando o cristianismo para outras partes do mundo por meio de conquistas territoriais e conversões. Mas houve um segundo grande movimento de dominação cristã que aconteceu por meio da secularização. Então, só que isso está tão arraigado na gente que a gente acha que não é mais cristão. A gente acha que... Mas assim, ele chama atenção, né? Porque que... Enfim, ele coloca como epígrafe do livro lá aquela verso dos Beatles, All you need is love. All you need is love. Isso não parece cristão. Só que essa valorização do amor que a gente tem na nossa cultura é produto do cristianismo. Isso não tem em outras tradições culturais. Não havia na Grécia Antiga isso. Não havia na Roma, não há entre os índios, aqueles não existe isso.
e não há entre os muçulmanos, ou os chineses, ou os japoneses, são tipicamente cristãos. E, no entanto, isso tem 1001 consequências. Tá. E ele fala nessa sessão também do custo disso. Que ele disse assim, olha, tem um custo, a gente valorizar justiça, igualdade, benevolência, diminuição do sofrimento, evitar a morte, autogoverno, liberdade, a gente valorizar essas coisas tem um custo. E então o custo disso é que tu tem que ser minimamente capaz de amar as outras pessoas. Se tu quer fazer bondade, caridade, tu tem que ter um mínimo de amor para essas outras pessoas. Né? Se tu quer justiça universal, justiça não só para a tua família, mas se tu quer justiça universal, se tu quer que todos recebam tratamento justo, inclusive os corruptos, inclusive os criminosos, inclusive os pedófilos, inclusive os assassinos, os torturadores, os ditadores. Pensa nas pessoas mais horrorosas, que tu mais odeia. Essas merecem tratamento justo se tu aceita um princípio de justiça universal. Então, o custo da justiça e benevolência universal, do respeito ao autogoverno, liberdade de todos merecem liberdade, inclusive os que vão usar criminosamente a sua liberdade. Todos merecem ser livres. Esse é o que aparece naquele filme, o Laranja Mecânica, né? Laranja Mecânica. O cara ele é um criminoso, um psicopata, né? E no entanto, ele é preso, ele passa por um tratamento psiquiátrico, o sujeito, e a gente começa a sentir dó do cara, né? Ele não merece estar preso, quer dizer, mas a gente sabe que se ele for... Então, a gente tem o filme, esse Laranja Mecânica, explora nós valorizamos tanto a liberdade que a gente acha que mesmo esses caras, os psicopatas, os assassinos, quando não são tratados com o mínimo de dignidade, não recebem o mínimo de liberdade, tem algo errado ali. Então, tem um custo dessa valorização. E o custo é que a gente precisa ser capaz de ter esse sentimento cristão do amor, que quando a gente não tem, então, se a gente faz um raciocínio instrumental, então, isso produz na gente o sentimento de autonegação. E aí vem as críticas nietzschianas. Né? Diz assim, olha, no fundo, a ética cristã é uma ética de automutilação, de autonegação, é uma ética de escravos. É uma ética das pessoas que dizem não à vida, que se negam, e que fazem tudo por dever, né? Que não realizam o potencial criativo, sexual, vital dos seus corpos. Então, é uma ética de sacrifícios. E de fato, o escritor está dizendo, tem um sacrifício. Tem um sacrifício. Tá? Então, se tu não tem essa motivação mais espiritual para fazer esse sacrifício, o risco é que o custo da ética se torne pesado demais. E as pessoas, então, fiquem ressentidas e passem a odiar aquilo que elas estão fazendo, ou mesmo as pessoas que supostamente estão sendo beneficiadas pelas ações de justiça e benevolência delas. Então, isso aí ele menciona as críticas de Nietzsche, as análises de Dostoiévski sobre isso. Pessoas que fazem o bem, mas no fundo não amam as outras pessoas, elas estão fazendo aquilo em benefício próprio, no fundo elas odeiam, têm desprezo pelas pessoas que estão recebendo a suposta caridade delas. Né? Então tem um custo, tem um custo disso. Então, esse é o conflito. Tá? O conflito é que a gente não tem uma maneira clara e coerente, segundo o Taylor, de pagar esse custo, a não ser por meio do reconhecimento de algum tipo de ordem cósmica, algum tipo de reconhecimento desse ágape cristão.
ou das versões dos sucedâneos disso, né, nessas versões assim artísticas, como Hilke ou Dostoiévski. Enfim, que as concepções então naturalistas não foram capazes de produzir isso, as concepções subjetivistas não foram capazes de produzir isso, então a gente tem um conflito e que não foi bem resolvido. Enfim, que permanece vivo, né, na nossa cultura contemporânea. E na última sessão ele fala sobre o terceiro e último conflito, que é o conflito esse derivado do romantismo, que é entre ideais e aspirações moralmente elevados podem ser pesados demais para a humanidade. Agora, será que eu estou confundindo aqui as duas sessões? Agora, talvez eu esteja confundindo aqui. Eu coloquei nas linhas confundindo. Mas, bom, depois vamos ver. Não sei se alguém lembra. E é nessa última sessão que ele fala, então, da esperança. Né? Ele acha que... Ele diz que não tem um argumento para mostrar que esses conflitos são solúveis ou que as diversas fontes morais são harmonizáveis, que a gente não tem como evitar a automutilação. Né? Ele diz que ele critica os outros autores, né? Os cientificistas, naturalistas, né? Ele cita o Edward Wilson, o biólogo, que tem uma ética, uma concepção ética assim, reducionista, científica. Ele critica o pessoal da escola de Frankfurt, ele critica o Léo Strauss, o conservador, e porque eles todos têm concepções estreitas demais da moralidade, querem eliminar um dos lados, uma das fontes da moralidade. Mas ele próprio diz, eu não tenho como mostrar que essas fontes todas são conciliáveis. Eu tenho só a esperança. Eu tenho só a esperança, né? De que ela seja. E, claro, do ponto de vista teísta, é mais fácil de conciliar, porque tu tem a afirmação de algo assim divino no ser humano. Então, tu tem possibilidades maiores para o ser humano do que aquelas que o próprio ser humano é capaz de realizar por conta própria. Então, por conta própria, a gente consegue objetivamente fazer raciocínios, instrumentos, medir, fazer cálculos, a gente consegue fazer terapia dos nossos sentimentos e buscar a realização subjetiva. Mas como conciliar isso com a ordem cósmica? Bom, do ponto de vista teísta, isso não é tanto um problema, porque tanto a ordem cósmica quanto os próprios seres humanos foram criados, fazem parte de uma mesma ordem. Então, existe a esperança disso. Mas ele apresenta só como uma esperança, não como um argumento. Então, tá. Tudo bem? Vocês que estão online, alguma questão ou comentário? Então, eu queria reservar uns minutinhos para interromper aqui a gravação. Nós estamos encerrando hoje e eu queria